Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, doutora Juliana, tudo bem? O áudio tá desligado. E agora? Agora funcionou? Ligou. Boa tarde. Tá certo. Tudo bem, Gabi? Boa tarde. Um prazer ter você aqui na nossa pequena jornada, né? A doutora Juliana, ela é formada UFG e fez residência de ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da UFG também. E ela vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho. E ela tem uma pegada muito traída, eu acho que todo mundo vai gostar da palestra dela e tem muita expectativa, viu? Espero corresponder, Gabriela. Vai conseguir sim, vou te conversar. Então, gente, quando a Gabi me convidou, eu falei para ela que a gente podia falar um pouco sobre o que espera vocês que vão se formar nos próximos anos em relação ao ambiente de trabalho. Eu quero só pôr um cronômetro aqui, meninas, para não ter perigo de eu falar demais e passar do tempo e não dá para falar tudo que eu me programei. E eu sou um pouco ruim com novas tecnologias, né? Nascida na década de 80. Aí. Vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Tá ouvindo? Ah, tá. Então tá, vamos lá. Pessoal, eu quero começar falando alguns números para vocês e eu quero dar os créditos, porque esses aqui são todos dados do CFM, do portal lá do CFM que a gente consegue, mas esse compilado eu tirei de um podcast muito bom, de um cara que se chama Vitor Jaci. Eu ainda pretendo falar mais dele aqui no decorrer desse nosso bate-papo, mas como ele é uma pessoa muito importante, né, tá desses bots, salva-vidas que eu acho que a gente tem nessa situação caótica aqui que eu vou apresentar para vocês, que é o mercado de trabalho médico hoje. Mas, enfim, saibam que esses dados são desse cara e depois eu pretendo falar quem é esse cara. A última atualização do CFM, ela é de 2017, mas nós éramos 451 mil CRMs ativos. A gente arredonda que hoje, 2020, 3 anos depois, a gente deve ter uma média aí de 500 mil médicos no Brasil. Há 20 anos, no final da década de 90, no começo dos anos 2000, nós éramos 250 mil médicos. Então, esse número dobrou nos últimos 20 anos. E existe uma estimativa que leva em consideração a inflação, o nosso poder de compra, quanto valia, na época, a média de um honorário médico em comparado a hoje. Existe uma expectativa de que o nosso poder de compra, a nossa hora de trabalho, seja hoje 1/5 do que era há 20 anos. E como se não bastasse, assim, o mercado está piorando, como, né, vamos falar das profissões em outras, existe uma estimativa de que em 12 anos o número de 500 mil CRMs ativos dobre. Então, nos próximos 12 anos, nós teremos aí 1 milhão de médicos no Brasil. E isso implica em muitas coisas. Primeiro eu queria falar de onde é que a gente tirou esses números, né? Hoje, no Brasil, nós temos um pouco mais de 34 mil vagas para curso de medicina. Forma uma média de 32 mil médicos por ano. A gente sabe que tem muitas faculdades de medicina que têm um acesso mais facilitado nos países vizinhos, né? Paraguai, Uruguai. E essas vagas, as vagas adjacências aqui do país, tomam mais ou menos 11 mil novos médicos também todo ano. Considerando que boa parte deles são médicos do Brasil que vão para estudar e que retornam, nós temos aí uma média de 43 novos mil médicos por ano entrando no mercado de trabalho. E isso tem essa estimativa, 43 mil novos médicos, então em 12 anos a gente vai ter mais 500 mil, somados a esses 500 mil, nós vamos ter 1 milhão de médicos com CRMs ativos. Lógico que vai ter gente que aposenta, né? Vai ter uma outra baixa, mas é mais ou menos isso, não está tão longe assim. Se um aumento de 250 mil médicos, né, que foi o dobro que aconteceu nos últimos 20 anos, levou à desvalorização da nossa hora de trabalho em 80%, para 1/5 do que era, o que nós podemos esperar agora com esse aumento crescente, né, de mão de obra disponível, a lei mais básica do mercado, né?
Quanto mais disponível é um produto, quanto maior é a oferta, menor é o valor agregado dela. Ontem eu estava conversando com a Gabriela, eu perguntei para ela assim, quanto você acha que paga um plano de saúde numa consulta de um ginecologista? Eu sou de Goiânia, eu imagino que aí em Pelotas deve ter muito goiano, né? Eu tive uma amiga daí que se formou aí, quando eu fui aí tinha muito goiano, mas assim, aqui em Goiânia, eu perguntei quanto você acha que paga, um plano de saúde paga uma hora? Ela falou, é uma consulta, ela falou entre 100 e 200 reais. E hoje em dia a gente tem uma das maiores operadoras de saúde aqui, regionais, né, uma grande operadora de saúde, mais de 100 mil vidas, ela paga em torno de R$28 líquido uma consulta de um especialista, que é um ginecologista. Então, infelizmente, o cenário hoje ele é muito ruim para nós, por causa dessa desvalorização. Infelizmente, como classe, nós somos uma classe muito desunida. Eu não tenho grandes esperanças, assim, não vejo um bom prognóstico em relação à conquista de direitos de trabalho médico se depender da união da classe. E eu acho que essa é uma coisa muito boa para a gente discutir, primeiro para vocês saberem o que os espera, né, no mercado de trabalho, para que ninguém mais pense em fazer medicina para fazer fortuna ou para ter algum status. Não é uma profissão glamurosa. E hoje em dia, cada vez menos, é uma profissão que vem pagando cada vez pior, rentabilizando cada vez pior, né? Eu tenho umas histórias para contar aqui de experiências pessoais, de coisas que eu passei aqui no mercado de Goiânia, e algumas coisas que eu acho que podem fazer diferença na hora da gente se estabelecer como profissional no mercado e tentar driblar, tentar sobreviver mesmo a esse mercado que nos espera, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá assim? Eu acho que eu silenciei você, Gabi. Você... Entendi. Eu... né, como é o meu, essa abertura de novas faculdades, ela é preocupante. Existem muitas pessoas que se beneficiam com maior oferta de médicos no mercado. Primeiro de todos é o Estado, por essa questão de lei de oferta e procura mesmo, né? Então, você vai ficar mais barato você contratar um médico para dar um plantão, vai ficar mais barato você contratar um médico para levar para o interior, porque nós seremos cada vez mais disponíveis, né? O médico vai ser cada vez mais disponível. E, como eu falei, eu não tenho muita expectativa em relação à união da classe, para que a gente possa conseguir algum direito e tal. Eu não sei se vocês, a média de público que está assistindo a gente é mais ou menos de que ano da graduação? Então, eu não sei se vocês sabem como é que funciona bem um plano de saúde. Assim, a adesão, a livre entrada, eu formei, eu quero atender um plano. Acredito que isso varia de região para região, mas, por exemplo, a melhor operadora de saúde que a gente tem aqui, em questão melhor de maior cobertura, com hospitais conveniados, melhores honorários médicos, é a Unimed Goiânia. A Unimed, ela não é um plano de saúde, ela é uma cooperativa de trabalho médico. Então, por ser uma cooperativa, as leis do cooperativismo que regem essa estrutura, por uma lei básica, ela precisa ser aberta à comunidade. Ou seja, ela não pode ser fechada, não, a gente não quer mais ninguém. Eles têm por obrigação ser abertos à comunidade. Só que eles também se reservam uma relação de tantos médicos para tantos beneficiários. Como a carteira de beneficiários não vem crescendo tanto assim, pelo surgimento de novos pequenos planos, da última vez que a Unimed fez uma prova de adesão, ela abriu uma vaga para cada especialidade. Então, aqui em Goiânia, se eu quero atender a Unimed, que é o plano que me paga melhor, que me paga em torno de R$100 bruto, isso não vai ter todos os abatimentos de imposto, R$100 uma consulta, eu tenho que prestar uma prova, uma prova não é sobre conhecimentos médicos, é uma prova sobre leis do cooperativismo, você faz um curso de final de semana, tem um monte de coisas de currículo, se você já tentou a prova outros anos, você já sai bem na frente dos outros colegas, você tem prova de título, doutorado, enfim, você faz essa prova. Se você for aprovado, no ano de 2018 eu prestei a prova, então nós teve uma vaga.
Se você faz a prova, você passa, você tem direito de se tornar um cooperado. Para se tornar um cooperado, você precisa comprar uma cota parte. No ano de 2018, essa cota parte foi de R$50 mil. Então, assim, para você atender esse plano, que ainda é considerado um dos melhores, você tem que passar nessa prova e ainda depois fazer esse investimento inicial. Um outro grande plano que a gente tem aqui no Estado é o plano dos funcionários do Estado, de policiais, professores, né, que é o IPASGO, que ele também, acredito que, eu não sei como funciona o credenciamento de novos médicos, o que eu sei é que eu sou ginecologista há 5 anos e eu nunca consegui me credenciar. Os planos que são de fácil acesso, eu quero atender o seu plano, fala, toma aqui, minha filha, atenda. Eles são planos que eles não dão muito fluxo. Aqui em Goiânia a gente tem uma cooperativa de plano de saúde que atende Correios, funcionários da Saneago, da Companhia de Energia, da Companhia de Água e tal. São planos que têm pouco volume e eles pagam, assim, muito. Você atende hoje e recebe daqui 6 meses, sabe? Então, o que eu tô querendo falar isso para vocês é que, assim, hoje, a nossa realidade hoje é que nós somos reféns do plano de saúde. E a gente nem pode mais contar só com isso, com o plano de saúde, porque vai chegar uma hora, esse dia está cada vez mais perto, que a nossa mão de obra vai estar tão desvalorizada, que eles vão pagar o que querem. Ontem eu estava falando para a Gabriela que uma consulta que tem uma grande operadora de saúde aqui em Goiânia que está pagando R$28 uma consulta de ginecologia. Ela falou, mas por que o médico atende a R$28? Eu digo, porque ele não tem muitas outras opções. Se a gente não tem esses planos que pagam melhor, que eles não têm novos credenciamentos, você hoje tem clínicas particulares populares em todas as esquinas da cidade. Não sei se é a realidade de vocês, mas tem doutor Icia, doutor consultas R$80, para pegar essa população que já não tem cobertura de plano de saúde. Essas clínicas populares, elas pagam em torno de R$40 para o médico, por cada consulta. Depois ele tem que dar um retorno. Então, sair a R$20 a visita. Então, chegou uma grande operadora de saúde aqui no estado e falou assim, comprou um plano local que tinha aqui, que era muito grande, reduziu os honorários do médico, era em torno de R$40 e poucos, passou para 28. Os médicos, a grande maioria, precisava muito desse vínculo, porque usavam, enfim, trabalhava só nesse lugar, ou majoritariamente nesse lugar. E é por isso que hoje em dia a gente tem colega que trabalha para ganhar esse tipo de remuneração, entende? Agora, por mais assustador que seja, né, triste, ainda vão levar aí mais 3 anos para formar, né? Se esses números do visto se confirmarem, então vão formar mais 120 mil médicos antes de vocês formarem, 120 mil médicos vão entrar no mercado de trabalho. A gente precisa saber como que a gente faz para fugir disso. Eu tenho 5 anos de formada, assim, sou médica desde 2011, mas eu fiz gineco, né, 2012, 2014, sou ginecologista desde 2015. Há 5 anos eu estou no mercado de trabalho. Hoje eu não dependo mais do plano de saúde. Então, apesar de eu ainda não juntar dinheiro, ainda porque eu sou esperançosa, né, mas eu não dependo mais do plano de saúde, eu sou um animal raro, que é o animal, né, da classe médica, que não depende de nenhum tipo de operadora de saúde para sobreviver. Pago todas as minhas contas e me sustento com um consultório particular. E, assim, eu acredito que seja até por isso, né, que a Gabi me convidou, porque eu acredito que eu vi uma maneira que eu acho que deve ser compartilhada para que todos nós possamos sobreviver individualmente nesse cenário. Porque, como eu falei, como classe, eu não tenho muita esperança, não. Meninos, que se formarão em breve, e não tão breve assim. Eu tenho 5 dicas para dar, que são as coisas que eu apliquei na minha carreira, que tem dado certo até aqui, e que me parece ser um mercado promissor, assim, de como nós podemos driblar essa situação. A primeira de todas, seja bom no que você faz. O número de faculdades, ela está cada vez maior. Cada vez a gente tem mais médicos, mas o número, as vagas de residência médica, elas não crescem na mesma proporção. Então, vai ter um diferencial muito grande quem tiver uma subespecialidade. Não seja generalista. Por mais que você goste, eu gosto de, sei lá, de saúde da família, faça residência de medicina da família. Eu acredito que muitos dos nossos colegas que vão entrar no mercado de trabalho nos próximos anos, muitos deles vão vir com dívidas de financiamento estudantil, então eles vão ser obrigados a pegar qualquer tipo de emprego que tem para poder quitar os seus débitos,
Ou então, estudei tanto, trabalhei tanto, sei lá, eu quero ganhar um dinheiro e vão acabar fazendo volume de trabalho para poder acumular. Os plantões, eles vão pagar cada vez menos por causa dessa oferta. Então, eu acredito que, enquanto, e eu espero que continue assim, enquanto as vagas de residência não se proliferarem muito, como se proliferam as novas vagas de curso de medicina, eu acho que um grande diferencial é você ter uma subespecialidade. Você precisa ser muito bom naquilo que você faz. Isso é condição básica, sine qua non, para que você tenha algum sucesso. Porque o paciente hoje, ele não é igual a 30 anos. Esse é um termo do Vitor Jaci também, esse cara que eu vou falar dele para frente. Hoje o paciente é o paciente 2.0. Ele já chega no seu consultório sabendo mais ou menos o que ele tem. Ele já chega no seu consultório, mesmo que com uma ideia equivocada, ele tem uma noção do que ele tem uma noção do tratamento. E ele te questiona. Então, se você não tiver uma boa formação, você nem consegue debater com esse paciente. Então, primeira coisa de todas, você tem que ser bom, você tem que ser bem formado. E aí, a gente já começa também um pouquinho mais na frente, né? Geralmente, as universidades federais, ou essas universidades privadas mais antigas, mais tradicionais, elas já têm um critério de seleção que ela já seleciona um aluno que já tem um potencial maior de ser um bom profissional, que é mais difícil de entrar. Então, geralmente, você entra as pessoas que estudam mais, que são mais dedicadas, né, que são mais comprometidos. Então, quando você sai de uma dessas universidades, a gente que sai de uma universidade tradicional, a gente está um pouquinho na frente. Os cursos preparatórios de prova de residência, eles meio que nivelam, na teoria, eles nivelam meio que todo mundo para cima. Então, um bom cara que veio de uma faculdade não tão boa, mas que faz um médio curso, que é dedicado, ele compete em condições similares com vocês numa prova de residência. Ser bom no que você faz depende muito do amor que você tem naquilo que você faz. Então, se você chegou até aqui, no terceiro ano, no meio do curso, ainda não gosta do curso, achou que, sei lá, que fazer medicina você ia ficar rico, fez pelo glamour da profissão, se você não gosta de paciente, faz alguma coisa que você não lide com paciente, faz patologia, faz radiologia, você não gosta de consultório, faz cirurgia do trauma, faz TI, sabe? Ou larga também, né? O Roberto Marinho fundou a Globo aos 60 anos. Então, para você ser bom no que você faz, você tem que gostar muito do que você faz. Então, na hora que você for escolher a sua especialidade também, não fique pensando muito na remuneração. Eu vou fazer cirurgia plástica porque é o que paga melhor. Mas o paciente do cirurgião plástico também é um paciente complicado. Então, você tem que gostar muito daquilo que você está fazendo para poder realmente ser bom. Então, primeiro de tudo, seja bom. E o segundo, né, tem uma subespecialidade, que são coisas que estão muito ligadas. Ninguém é bom em tudo. A gente sai do sexto ano, assim, se achando meio onipotente, né? Porque tem uma visão legal de tudo. O acadêmico do sexto ano, ele está, assim, ó, afiadíssimo com teoria, porque geralmente vem do medicurso, está no internato, aplicando na prática. A gente acha que a gente é capaz de resolver 85% das demandas, e não é bem assim, não. A gente que se subespecializa, dentro das subespecialidades, ainda tem outras subespecialidades, e a gente ainda não sabe tudo. As coisas que nós não sabemos, elas são muito mais em volume do que as coisas que nós sabemos. Mas, ó, primeira dica, seja bom no que você faz, ou seja, escolha uma coisa que você gosta, faça a residência, faça o quanto antes, gente. Se você sai, fala, eu vou juntar um dinheiro, e você vai trabalhar, depois, quando você volta para a residência médica, é um choque de realidade muito grande. A vida da residência não é fácil. Eu fiz residência de 2012 a 2014, né? 12, 13, 14, quando a gente trabalhava 60 horas semanais, para ganhar R$2.600. E, assim, a hierarquia da residência, pelo menos onde eu fiz, já era muito pesada. O R1 era ninguém. O R2 tinha acabado de ser promovido de ninguém para alguma coisa, então ele fazia mais questão ainda de nos colocar nos nossos lugares de ninguém. E eu acho que depois que você já tem uma independência financeira, que você já ganhou um dinheiro, você não tolera aquilo ali muito bem, entende? Então, sugiro que todo mundo faça uma residência e faça o quanto antes. Sai no sexto ano, já escolha a sua especialidade, já começa, já acaba com isso logo. 3. Escolha o lugar, gente, onde vocês vão fazer residência, no lugar onde vocês pretendem morar. É muito comum você ver alguém que vai fazer uma residência fora e a pessoa nunca mais volta. Por quê? É durante a residência que a gente faz os maiores contatos profissionais. Hoje eu tenho um consultório, meu consultório mais próximo, eu trabalho em 3 lugares.
tenho 3 consultórios, né? E o meu consultório mais próspero é um que eu tenho com algumas sócias, umas amigas, que elas são minhas colegas da residência, que eu as conheci no hospital. É muito comum, assim, no hospital foi que eu conheci o staff que me deu meu primeiro emprego, é no hospital que você conhece seus staff depois que vão te apresentar oportunidades, que vão falar, você não quer vir para cá e tal. Então, a não ser que você queira fazer uma coisa, sei lá, que realmente não tem na sua área, ou que você, sei lá, vou fazer uma sub em São Paulo, mas eu não quero ficar lá, eu não considero, entende? Eu pensaria com carinho em fazer a especialidade onde você realmente pretende ficar, porque a residência, ela cria vínculos profissionais. Se você sai, o melhor aluno da minha turma, na faculdade de medicina, ele fez GO também. E ele era fenomenal, assim, passou com 16 anos, primeiro lugar do vestibular e tal, e ele fez GO em São Paulo. Ele nunca voltou, mas assim, não sei, acho que a intenção dele não era voltar, mas eu penso, se ele volta, e eu conhecendo todo o potencial dele, ele ia começar um pouco atrás de nós, que já tínhamos outras conexões, que já conhecíamos, sei lá, donos de maternidade, hospital, que já estavam com portas abertas, né? Então, ó, seja bom, tenha uma especialidade, faça uma residência médica. Uma coisa importante sobre a residência, gente, que eu queria falar, é que o número de faculdades de medicina vem crescendo demais, mais, e o número de residência não acompanha. Mas agora a gente está tendo essas especializações de final de semana, né? A pessoa não faz uma residência, mas faz uma especialização em psiquiatria, uma especialização em dermato, que são esses cursos de finais de semana que, até pela carga horária, eu acho que elas não se comparam, né, com a formação de um profissional, e depois de um certo tempo, você obedece a alguns critérios, ela gabarita você a poder prestar uma prova de título. Então, eu acho que a residência médica, ela sempre vai ter um diferencial, em cima até dos outros colegas que depois podem ostentar a mesma prova de título que a gente. Seja bom, tenha uma residência, considere fazer a residência perto de onde você pretende morar. E eu acho que agora que é a parte assim, mais rica, né, para a gente falar, invista em marketing médico. Eu nem gostaria muito de ficar falando assim de pormenores de marketing médico, porque eu mesmo respondo um processo no meu conselho por ter infringido uma lei de publicidade. Assim, quem denuncia a gente são os próprios colegas. Por isso que eu falei que nós somos uma classe unida, que assim, eu não acredito muito no avanço, na conquista de direitos, assim, nos apoiando. Assim, às vezes é um ambiente competitivo, é um ambiente um pouco tóxico. Mas por que a gente tem que investir em marketing médico? É aí que entra esse cara que eu falei para vocês, que eu gosto muito dele, que é esse Vitor Jafilho, é um publicitário. Eu já o sigo há uns 2, 3 anos. E muito do que eu colho hoje de frutos, eu colho porque eu aplico as coisas que eu aprendi com ele, assim, ó, como é que a gente tem que se posicionar nas mídias, né, nas redes sociais, como é que o paciente, como que eu tenho que estar presente digitalmente para o paciente me achar, qual é a importância de você estar presente numa rede social, e como que isso agrega na gente, um médico comum, né, um valor que faça com que o seu seguidor, a pessoa que te conhece, a pessoa que está te achando naquele momento, seja capaz de ver, sei lá, credibilidade, confiança e acabar consumindo o seu serviço. É muito difícil a gente falar isso, às vezes gera até um pouco de constrangimento, porque nós ainda temos essa ideia de que a medicina é a profissão mais linda de todos, que é um sacerdócio, que é doação. E é a mais linda de todas, é a melhor. Por pior que seja o cenário, eu nunca me arrependo de ter feito medicina, eu estou muito feliz sendo ginecologista. Mas isso é um trabalho. E essa é a 5ª coisa que eu gostaria de falar para vocês, né? Seja bom, faça uma residência, faça a residência onde vocês vão ficar. Invistam em marketing médico. E 5, nunca esqueça que vocês são uma empresa, vocês são um negócio. Sabe, a gente precisa se gerenciar, a gente precisa ter uma noção de gerenciamento de carreira, a gente tem que ser próspero, entende? Então, a gente tem que parar um pouco de ter vergonha de associar a nossa profissão, nosso ofício, a um negócio, porque por mais que ele tenha esse quê de arte, como a gente sabe, de ciência, ele é o nosso lavoro, e o mercado vai nos oprimir. A gente precisa sobreviver a isso tendo algum destaque, se fazendo ser relevante. E eu acredito muito que a roda do carro, o que vai colocar a gente à frente
dos outros colegas é investimento em um bom marketing médico. Gabi, você está aí? Está me ouvindo? Deixa eu ver quanto tempo eu falo. Pode falar. Uhum. Muito mais escassos. Por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas nós somos 6 vagas de gineco. Aí tem uma de gineco oncológica, acho que nem são residentes, são fellows, uma de endoscopia ginecológica. Quanto mais vai subespecializando, mais vai ficando raro, sabe? São 2 vagas traumatologistas só. E você acha... Então, Desculpa interromper. Você acha que isso é um diferencial também no mercado? Tipo assim, isso vai favorecer? Ou você acha que as pessoas nem tanto procuram sobre a subespecialidade? É mais o geral mesmo? Como é que... Então, depende muito, sabe? É claro que é um diferencial. Se você tem um câncer de mama, eu sou ginecologista, eu te encaminho para o massa. Então, a subespecialidade, ela sempre vai ter o lugar dela, entende? Ela sempre vai ter. Só que aquilo, a subespecialidade, ela trata um nicho muito menor. Hoje em dia, eu tenho grandes professores mastologistas que têm 20, 30 anos de formado e ainda não têm um consultório só de mastologia. Que eles ainda têm que fazer gineco, porque como é um nicho muito pequeno, entende? Não dá para você se manter só com aquilo ali. Entendi. Então, dependendo do nicho que você fizer, você vai ter que complementar com outras coisas um pouco mais abrangentes. E é isso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque eu acho que essa tendência que a gente tem de vaga de especialização, eu acho que o paciente mesmo, o leigo, ele sabe a diferença do médico que se apresenta como psiquiatra para o cara que tem uma residência, para o cara que fez uma especialização de alguma coisa, sabe? De um colega que às vezes nem tem nenhuma coisa nem outra e se apresenta como psiquiatra. Então, eu acho que é aquilo, né? Primeiro de tudo, a gente tem que ser bom, tem que ser bem informado, porque os nossos dados estão cada vez mais acessíveis. Você joga o nosso nome completo, você descobre o nosso CRM, você descobre tudo, as publicações no Google. Então, o paciente é um paciente cada vez muito mais bem informado, né? E, sei lá, a gente tem que ter um diferencial para poder atrair esse tipo de paciente mais comum. Isso é verdade. Deixa eu ver. Pode ir prosseguindo. Se tiver alguma, eu vou falando. Não, o que eu queria muito mais falar eram só essas coisas. O que se me sobrasse tempo, né, que parece que sobrou uns 15 minutos, eu queria falar um pouco sobre essa questão do marketing médico e, assim, lembrando que eu não pretendo aqui ensiná-los a fazer isso, até porque eu estou nesse mercado aí há quase 3 anos e eu já cometi alguns deslizes do Código de Ética Médica, de publicidade médica, ele é extremamente rígido. É uma coisa que a gente também leva muito desvantagem em relação às outras classes de trabalhadores da saúde, em relação aos conselhos de odonto, tal, de biomedicina. Eles são bem mais flexíveis em relação a como você pode fazer a sua publicidade do que nós, os médicos. Mas eu não quero entrar nessa questão de falar se isso é certo, se isso é errado, se isso para nós é bom, se isso para nós é ruim. Assim, o que eu queria é que não ficasse parecendo que eu quero ensinar alguém a fazer marketing médico, mas por que a gente precisa ter essa presença, sabe? Principalmente hoje nas mídias digitais, a gente precisa ter. Existe muito paciente que precisa de um médico, às vezes o paciente nem sabe que ele precisa de uma coisa. O Vitor Jaci fala muito essa questão, assim, que o paciente tem uma dor e ele nem sabe que aquilo é um problema, e você tem que estar presente em todas essas esferas para que esse cliente um dia possa chegar até você. Eu trabalho muito com rede social, né? O meu Instagram hoje, eu tenho um Instagram, ele tem quase 18 mil seguidores, 92% de mulheres, 70% da minha região, de Goiânia. Então, eu falo aí para 11 mil mulheres de Goiânia. Essas 11 mil espectadoras, elas mantêm o meu consultório. Tipo, hoje eu não atendo mais plano de saúde, até atendo um outro plano dessa cooperativa da fornecedora de energia, de água, mas isso deve dar uns 400, 500 reais por mês, só é bem pouco, tem pouca procura.
Hoje o meu consultório é sustentado por esse público, entende? Que é um público assim, que eu fui construindo, você vai gerando. Eu fiz muito uma marca, você vai gerando credibilidade, você vai gerando familiaridade na pessoa. O dia que ela precisar de um ginecologista, é muito provável que ela agende com você. Só que agora, eu estou expandindo um pouco essas questões de marketing, assim, porque eu estou querendo alcançar um público que não me conhece. Porque esse pessoal que me segue nas redes sociais, aquilo ali, existe grande possibilidade de ela agendar comigo, dessa mulher agendar comigo um dia que ela precisa de um serviço médico. Mas e da paciente que nem me conhece? Eu sempre vou ficar restrita àquele pessoal ali que já conhece o meu trabalho. Então, é importante, assim, que a gente esteja disponível nesses buscadores quando o paciente digita lá, sei lá, ginecologista Goiânia, que ele me encontre no Google, que ele encontre o meu consultório, entende? Que ele encontre o meu serviço. E, assim, eu já fiz muito curso pago, consumi muito material gratuito dessas coisas, para poder chegar no nível que eu estou hoje e entender essa importância para que a gente possa ser reconhecido e como um bom profissional que eu espero que a gente seja, né? Certo? Foi claro? Foi. Nossa, foi muito bom. E eu fiquei com dúvida, é minha mesmo. Você acha que a subespecialidade precisa ser feita, assim? Você acha que isso meio que encarece um pouquinho algum procedimento, alguma coisa assim? Ou meio que estagna, fica meio que tanto faz, sabe? Que tipo de sub? Você diz assim, se você precisa ter uma especialidade ou uma sub dentro da especialidade? Sub, depois, tipo mastologia, que nem você estava falando e tal. Depende. Por exemplo, no meu consultório em que eu tenho essas sócias, eu tenho uma colega que tem uma colega mastro, ela tem uma sub, uma colega que tem ginecologia endoscópica, que faz esteroscopia, sabe? Faz videolaparoscopia. Então, isso as gabarita a mais é um plus, é um extra. Paciente que quer fazer uma laqueadura com cirurgia videolaparoscópica, paciente que precisa tirar um mioma sem cortar, né? Via esteroscópica. Mas é aquilo que eu te falei, dificilmente essas colegas vão conseguir viver só disso, só da sua subespecialidade nos próximos 15, 20 anos. Porque é um público muito pequeno, entende? Entendi. Então, assim, compensa porque elas são habilitadas. O paciente chega lá, quer fazer uma laqueadura, ela vai sair com panistil, com corte de cesárea, se ela quiser operar comigo. Agora, se ela quer operar com a minha colega, que domina a técnica de videolaparoscópio, tem um tempo de recuperação. Colega, eu vou fazer só isso aqui para eu viver disso aqui o resto da vida? Provavelmente não, porque como eu te falei, o público é muito pequenininho. Pelo menos assim, aqui em Goiânia, né? Talvez, sei lá, uma pessoa com um esteroscopista em São Paulo consiga viver só disso, pelo tamanho do público, não sei. Mas então a sub também vai muito do que você gosta de fazer, sabe? Eu jamais faria, sei lá, ultrassom, não é do meu perfil, então depende do que você gosta mesmo, porque quando você está fazendo o que você gosta, passa rapidinho, qualquer tanto de dinheiro, parece que tá bom. Ainda bem. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida, só para olhar o YouTube. Bom, doutora Juliana, não tem mais nenhuma dúvida. Ok. Tem mais algum pouquinho Sabia? pra falar? Tempo. Tem, ainda tem 13 minutos. Se quiser, pode ir soltar o verbo. Eu acho que eu vou acabar sendo repetitiva, sabe? Entrei, Vocês que estão na graduação, sugiro muito que vocês comecem a se interessar por isso, por esses cursos de gestão de consultório. Eu já fiz curso muito bom de gestão oferecido pela indústria farmacêutica Bayer. Vira e mexe, ela disponibiliza um curso de gestão de consultório para a gente aprender contabilidade, o que eu posso abater no imposto, por que é interessante para mim sempre conceder uma nota fiscal para o paciente particular, por que não tem a necessidade de fazer caixa 2, essas coisas que a gente não aprende na faculdade. A gente precisa ter um pouco dessa noção para a gente poder prosperar, sabe? E também um pouco de noção da importância de você ter um bom marketing médico, você ter assessoria de uma empresa de marketing digital que seja boa em tráfego, para poder levar paciente para você. Também, né, conhecer as coisas do código de ética, para que vocês não sofram nenhum tipo de sanção, igual eu sofri, é horrível. Então,
eu sei, pelo menos assim, na minha formação, e foram coisas que foram um pouco negligenciadas. Nós, os médicos, nós somos formados, assim, para trabalhar, né? A gente é treinado, assim, para trabalhar. Nós somos bons executores do nosso próprio ofício. Mas isso é uma das coisas que eu queria falar. A gente tem que se enxergar agora como pequenos negócios. E só vai ser muito próximo nesse mercado ruim que está sendo oferecido para nós, quem tiver uma boa gestão empresarial, sabe? Entender dessas coisas, entender de contabilidade, entender da importância de ter um bom marketing, entender que o paciente ele é cada vez mais um consumidor, e da importância da gente gerar a nossa própria marca. Eu li um negócio muito engraçado que era falando assim, ó, se eu falar para você, Gabriela, tô com sede, eu quero beber uma bebida gaseificada, preta, docinha, gelada. O que você pensa? Coca-Cola. A Coca. A gente tem que trabalhar para ser a Coca da nossa região. Quando alguém falar, tipo assim, nossa, eu preciso de um ginecologista em Goiânia, eu quero que esse paciente pense, quero ir nessa. Entende? Então, tudo isso são processos, é demorado, conta muito, assim, com a disponibilidade que você tem de informações, que você conquista a credibilidade do seu paciente. E a gente acaba fazendo isso aí, assim, com exposição mesmo, gerando muito conteúdo gratuito, de qualidade, né, na internet, porque a internet também é terra de ninguém. Nossa, tem muita coisa ruim lá, muita coisa ruim. Mas, graças a Deus, o paciente hoje ele não é bobo mais. E a gente tem isso, a gente tem que perder um pouco a vergonha, o estigma de saber que o nosso paciente, ele não é mais apenas um paciente, ele é um consumidor, e nós não temos que ter essa vergonha de poder vender um serviço. Se o meu serviço é bom, eu ofereço um bom, eu estudo, se eu produzo isso aqui, por que eu tenho que me envergonhar em vender esse serviço, né? Todos nós vamos estar vendendo a nossa mão de obra aí, e assim, cada vez mais nós teremos concorrência, o que vai nos diferenciar do nosso colega, que vai, sei lá, a ser obrigado a pegar um plantão aí de 200, 300 reais nos próximos anos, é isso. É você saber se colocar no mercado, mostrar o seu valor e esperar que as pessoas reconheçam isso em você, sabe? Obrigada, doutora Juliana. Nossa, inclusive, Você, mulheres, né, que tá assistindo, que tem aí, segue ela lá nas redes sociais, que eu mesmo, particularmente, eu gosto muito do conteúdo dela, não só como profissional, mas também como mulher, né, porque eu aprendo muito. Ela ensina de uma maneira muito descontraída. E eu tô muito grata por participado da nossa jornada. Espero que a gente possa ter outras oportunidades e obrigada por ter me respondido no direct do Instagram. Gabi, obrigada pelo convite, viu? Eu espero sinceramente que vocês abram o coração para esse viés empreendedor que todos nós vamos ter que ter para poder ser competitivo no mercado de trabalho. E é isso. Sejam felizes na especialidade de vocês. Obrigada pelo convite. Eu espero ver vocês mais vezes. Obrigada, doutora Juliana. Beijo. Obrigada. Beijo. Então, gente, vamos para a próxima palestra, que a palestrante já está presente, que é a Sueli, né? Eu acho que é... Deixa eu ver até aqui. Deixa eu ver sobre o que ela vai falar rapidinho, que eu saí aqui do negócio. Aqui. É a doutora Sueli, e ela vai falar sobre comunicação centrada nas relações. Doutora Sueli, boa tarde.